Boa tarde, meu nome é Sofia Zanetti, eu sou aluna de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e hoje eu e meu grupo, composto pelo Paulo Carvalho, pelo Samuel Bicalho, a Sara Signoretti e a Marcela Marques, vamos apresentar o nosso trabalho sobre a epidemiologia do suicídio e a sua perspectiva psiquiátrica. Esperamos que gostem. Os dados utilizados em nosso trabalho, obtidos pela Organização Mundial de Saúde, contemplam 194 diferentes países, utilizando os mesmos métodos, o que permite comparação entre os dados. Sendo considerada a segunda maior causa de morte prematura entre os jovens, ocorrem cerca de 800 mil casos por ano de suicídio. Ou seja, cerca de um suicídio a cada 40 segundos em todo o mundo. A taxa de mortalidade dessas tentativas suicidas é cerca de 10,7% em cada 100 mil tentativas. As variações socioeconômicas, tais como desemprego, violência, baixa renda, falta de suporte social, por exemplo, influenciam fortemente nessa taxa. Grupos específicos como os bombeiros, os policiais, pessoas sem teto e minorias, como por exemplo a comunidade LGBT, também apresentam alta grande nessa taxa suicida. Os métodos utilizados para a prática suicida variam de acordo com cada região. Em países como a Nova Zelândia, a Austrália e a África do Sul, por exemplo, o enforcamento é muito comum. Já nos Estados Unidos, as armas de fogo, também consideradas o método mais letal, ocupam o topo da lista. Bom, a respeito das tentativas de suicídio, a gente nota que ao redor do mundo, as tentativas elas totalizam um número entre 10 a 30 vezes maior do que os suicídios realmente efetuados. E a gente nota também que os suicídios são muito mais prevalentes em homens, com duas únicas exceções, que é a China e Bangladesh. E dentre os fatores mais presentes no suicida, a gente destaca características como o fato dele ser jovem, divorciado, ele pode possuir também alguma doença psiquiátrica, ter passado por um abalo emocional recente, entre outros. Já com relação ao uso de drogas para o estímulo do suicídio, a gente vê que o álcool se apresenta em primeiro lugar. A gente repara em alguns dados que alcoólatras, só pelo fato de fazerem uso constante e contínuo do álcool, apresenta uma propensão de suicídio 2 ou 3% maior do que a população normal. Também com relação a drogas como a heroína, a gente vê que os viciados em heroína possuem uma taxa de suicídio 14 vezes maior do que os não viciados. E com relação a outras drogas como a cocaína, a metanfetamina, a gente repara que 20% dos viciados cometem suicídio. Bom, outro ponto importante aqui a ressaltar é a prevalência de suicídios em pacientes de doenças crônicas. Nesse sentido, a gente nota que muitas vezes motivados pela dor, pela qualidade de vida deteriorada ou mesmo pela perda, de independência que antes eles tinham, esses pacientes eles começam a se sentir como se fosse um peso para parentes, para amigos, e isso acaba afetando eles psicologicamente. E eles acabam buscando o suicídio como uma resposta de alívio rápido para este sofrimento que antes eles não estavam... Bom, por fim, com o intuito aqui de reduzir a prevalência do suicídio, a gente nota que, obviamente, a gente deve estipular ao governo algum tipo de controle ou bloqueio do fácil acesso a alguns medicamentos tóxicos, como também a algumas substâncias venenosas, armas de fogo, entre outras. Além disso, a gente nota também que a mídia ela é um meio importante de disseminação e da conscientização nesse sentido, e requer dela uma divulgação de campanhas que promovam a valorização, o amor pela própria vida.